Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores. Daremos início à sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Protásio, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Edson, presta a caneta, vem. Eu pedi para ele, eu falei para ele fazer o seguinte, uma simulação de 6 condomínios. Se você provar que eu estou errado, está tudo certo. Vereador Antônio Lino da Silva. Um pouco aí. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Vai sempre dar um toque aqui, quem está aí, tá? Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo. Está online. Online? Tá, online. Online. Vereador Cláudio Minhaque. Está online. Online. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Está online. Online. Vereador Diego Amorim Martins. Diegão. Vereador Edson Santos, da segunda secretaria. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Bezerra. Bezerra não está online? Não está. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, online. Está online. Vereador Diego Amorim Martins, presente. Vereador José Francimário, presente. Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Será? Vereador Mas de qualquer forma, Pedro Comura. Vereador Péricles Bauab, presente. Vereador Protásio Nogueira na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai na presidência. Vereador Benedito Taubaté Guimarães, presente. Solicito ao primeiro secretário Caio que anote a Cunha, presença do vereador presente. Caio Cunha. 18 senhores vereadores presentes, senhor presidente. 18 dos senhores vereadores estão presentes a quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ah, tá. Com caixinha? É. Até para esperar a entrega. Tanto pouco, mas contrato de entrega imediato por 300 e poucos reais. Então, não, acho que dispensa até pregão. O negócio do salário? Não, vai deliberar hoje. Voto amanhã, é isso? É. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica o recebimento do requerimento número 42/2020, de autoria do vereador Péricles Bauab, e informe a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Senhor Leonel Carvalho e Silvio Marques, encaminha para conhecimento dos senhores vereadores representação e pedido de providência protocolizado junto ao Ministério Público em face de violência praticada por grupos auto-intitulados antifascistas. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno. Anotada a presença da vereadora Fernanda Moreno da Silva. Uma representação dos senhores Leonel Carvalho e Silvio Marques, para conhecimento dos senhores vereadores, uma representação e pedido de providências, vereador Caio, protocolizado junto ao Ministério Público, em face de violência praticada por grupos auto-intitulados antifascistas. Silvio Marques, né? Papéis dependentes de deliberação.
Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Antônio Lino da Silva. Anotado, presidente. Otto Rezende também. Hã? Do Otto Rezende também. E do vereador Otto Rezende. Anotando sua presença. Projeto de Lei número 56/2020 dispõe sobre a instituição em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que é comemorado em 15 de junho. Projeto de autoria do vereador Edson Santos, PSD. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 56/2020, de autoria do vereador Edson Santos, PSD. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 56/2020, de autoria do vereador Edson Santos, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 57/2020, de autoria do Executivo, estabelece normas para obtenção de alvará de licença de localização e funcionamento para a realização de exposições e comercializações eventuais nas dependências do mercado municipal do produtor e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 57/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 57/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 58/2020 dispõe sobre fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 58/2020, de autoria da totalidade dos vereadores. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 58/2020, de autoria dos vereadores, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de resolução número 8/2020 dispõe sobre fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura ser iniciada em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 8/2020, de autoria da totalidade dos senhores vereadores. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de resolução número 8/2020, de autoria dos vereadores, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de resolução número 7/2020 institui comissão especial de vereadores para acompanhar e fiscalizar o plano de retomada econômica da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Projeto de autoria do vereador Marcos Furlan, Democrata. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 7/20, de autoria do vereador Marcos Furlan. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde aos nobres vereadores que estão online, meu amigo vereador Cuco Pereira, vereador Cláudio Miak, doutor Pélix Bauab, ao pessoal que está assistindo a TV Câmara, nesse momento, no conforto da sua casa, ou através da internet, no seu local de trabalho, senhor presidente. Eu quero ressaltar a bela iniciativa do vereador Marcos Furlan, senhor presidente, e fazer
um destaque da importância dessa iniciativa neste momento. Depois de muito a gente brigar, gritar, criticar o governo do Estado, na semana passada o governo anunciou a mudança da bandeira de vermelha para laranja. Mas uma das questões que tem me chamado a atenção, senhor presidente, é a falta de transparência. A palavra transparência é muito forte usada hoje em dia, senhor presidente. Mas, assim, a falta de o erro de comunicação de quais são os protocolos necessários para a abertura de cada um dos comércios. Quais são as regras gerais, vereador Furlan? Baseadas em quais motivos? Quais são os próximos setores a serem privilegiados pelo fim do isolamento? E quais serão as regras? Nós temos diversos segmentos da sociedade, senhor presidente, que precisam ser melhor compreendidos e chamados. Por isso a importância do trabalho do vereador Marcos Furlan, que é trazer para dentro da Câmara Municipal essa discussão junto com a sociedade civil organizada, os representantes de cada um dos segmentos, os senhores vereadores que são representantes legítimos da população de Mogi das Cruzes e também o poder público, vereador Furlan. Por isso, senhor presidente, quero fazer um pedido aos nobres vereadores, membros da Comissão de Justiça e Redação, que a gente faça um esforço, senhor presidente, para a gente já apresentar amanhã a aprovação dessa SEV, para que esses trabalhos possam se iniciar o mais rápido possível e a gente possa falar sobre os cultos religiosos, que a gente possa falar sobre o funcionamento de restaurantes, que a gente possa conversar melhor com a sociedade, entender as necessidades de cada um dos segmentos, entender os dados técnicos apresentados pelos médicos, como que está essa situação. Eu acho que tudo será feito muito bem através desta comissão que o vereador Marcos Furlan está criando. Quero me colocar, tanto eu quanto a vereadora Fernanda, o vereador Diegão, o nosso partido à disposição para compor, para ajudar nos trabalhos dessa SEV, vereador Furlan. E a importância de a gente dar um pouquinho maior de informação para a população e de dar ouvido para discutir quais são os próximos passos a serem adotados pela administração pública. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, senhores vereadores, foi muito bem falado aqui pelo vereador Mauro sobre a importância dessa SEV da retomada econômica. Hoje eu tive a oportunidade, junto com o vereador Pedro Komura, vereador Farofa, de entender um pouquinho do que a comissão que foi instituída pelo Executivo e com a participação de um membro aqui da Câmara, que é o vereador Pedro Komura, desse projeto de retomada econômica. Mas, além disso, além dessa participação do Executivo, acho que o Legislativo tem que fazer o seu trabalho também. Ou em parceria com o Executivo, mas também com a nossa autonomia, senhor presidente. É muito importante que nós possamos entender, opinar e levar à população as informações corretas. E também entender por que, se num período aqui para trás, 26%, como o próprio governador Dória, 26% da atividade econômica estava paralisada, hoje é aproximadamente 10% da atividade econômica continua paralisada. Não quero dizer aqui, falar, mas eu tenho que falar. Esse percentual não pode pagar a conta. Mas, se é para pagar essa conta, a gente tem que entender por quê e levar para esse percentual e para a população em geral o porquê estamos hoje, por exemplo, na linha laranja, na fase laranja, quais metodologias que farão que nós cheguemos à fase amarela ou que nós, espero que isso não aconteça, mas que nós regressemos à faixa vermelha. Enfim, nós precisamos entender, estar junto, opinar, debater e levar à população a melhor informação. E para isso, essa SEV é de muita importância, além do trabalho que com certeza será muito bem
executado pelo vereador Pedro Komura junto ao Executivo. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, eu acabei de falar com o vereador Fulan, além de parabenizá-lo, né, pela iniciativa, eu acho que é muito importante, e a gente já tem defendido isso nos últimos dias e meses, inclusive, sobre a participação mais efetiva da Câmara nesse trabalho de retomada da cidade. Eu tenho cobrado muito, na verdade, 3 coisas, e acho que essa comissão ela vai ser de fundamental importância para que isso, de fato, seja feito adequadamente. Primeiro, os protocolos que precisam ser feitos para a retomada precisam ser feitos conforme cada peculiaridade de cada uma das atividades. Uma atividade é diferente da outra, né? Eu vi que no site da Prefeitura, ela apontou que agora, na fase laranja, as igrejas já poderiam abrir em 30%. Está no site da Prefeitura. Só que não é isso que diz o protocolo da fase laranja. Sequer tem um protocolo para qualquer entidade religiosa em relação a isso, né? Ou seja, cancela-se cinema, cancela-se teatro, mas a igreja, onde também tem pessoas dentro de um espaço fechado, é mantido. Ok, deve ter uma explicação para isso, mas aonde está o protocolo disso? Ah, São Paulo fez isso. São Paulo fez isso. A cidade de São Paulo fez isso. Mogi não fez isso. Então, assim, são protocolos que precisam ser discutidos caso a caso. E é por isso que eu gostaria muito, viu, vereador Fulan, de participar, pelo menos, dessa comissão especial. Não é para encher o saco. Aliás, se tiver que encher o saco, eu encho. A questão é construir junto com a prefeitura, junto com os técnicos, o que precisa ser feito. Não dá para a gente ficar refém. A fase amarela, ela vem aí, se Deus quiser, embora eu temo muito, por conta da não existência desses protocolos e por conta da falta de percepção das pessoas, que a gente corra o risco de voltar para a fase vermelha. Não é? Mas, assim, se a fase amarela voltar, os protocolos eles têm que estar prontos já. A fase azul e assim por diante. Então, gostaria muito, viu, vereador Furlan, eu não sei quantas vagas são nessa comissão, mas gostaria muito de representar a bancada do Podemos nessa comissão especial. Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Pedro Komura. Vereador Pedro Komura, quer a palavra? Eu quero. Gostaria de Passa pedir a pro Pedro palavra. primeiro. Depois do protesto. Passa a palavra ao vereador Protásio Nogueira. O vereador Furlan, eu fico com bons olhos também a formação desta STEV. E por uma razão bem principal, bem, no meu modo de ver, principal, vereador Furlan, é para que, junto aos representantes de todos os segmentos do comércio, se tenha uma conversa, mas uma conversa para que a mente esteja aberta, como disse o vereador Rodrigo Valverde esse dia atrás, a gente priorizar mais o CPF do que o CNPJ. Por quê? Estamos vendo aí várias cidades que estavam no amarelo, laranja e tiveram que voltar para o vermelho. Hoje eu vi, a cidade de Sorocaba, e várias cidades aí estamos vendo diariamente que estavam no estágio, vamos dizer, que está Mogi hoje, e que de repente tiveram que voltar para o vermelho. Hoje até contestei com um amigo meu lá que mora em Sorocaba, sobre o aumento, que segundo as informações, teve um aumento, depois que voltou, saiu do vermelho e veio para o laranja, teve um aumento de 171% dos casos. Então, o que precisa é, de fato, conversar com todos os segmentos do comércio, para que nós possamos progredir, ir para o amarelo, né, sair do laranja, ir para o amarelo, sei lá, chegar no azul, para ter o máximo de cuidado de não voltarmos ao vermelho.
Isso é o que eu acho mais importante. Mais importante mesmo de tudo isso aí. Porque O pessoal não vai obedecer. essa flexibilização, Eu acho que não obedece. como foi divulgada aí em várias mídias, não significa que a doença foi encontrado cura ou vacina. Então, precisamos ter muito cuidado e essa Câmara é parceira nesse cuidado, principalmente na montagem desta SEV aí, para que se trate desse assunto com todos os segmentos da cidade, para que, volto a repetir, nós não regressamos. Peço a Peço palavra. palavras, presidente. Tem alguém? Acho que o vereador Tem o vereador Pedro Comura, vereador Pérez Bauab, depois é o senhor, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, nesta manhã, nós tivemos a oportunidade de participar do Comitê de Flexibilização da Quarentena em nossa cidade, juntamente com o vereador Furlan e o vereador Farofa, né? E, senhor presidente, e o Comitê de Flexibilização estará marcando uma reunião com o segmento das pizzarias, né, Farofa? É quinta-feira? Não, a pizzaria é sexta-feira, 10 horas, aqui na Câmara Municipal. E o segmento das academias será quinta-feira, às 10 horas, aqui na Câmara Municipal também. Justamente para nós discutirmos, né, os protocolos de cada segmento. Por exemplo, na área de padarias, bares, lanchonetes, cada estabelecimento tem uma realidade diferente, né? Então, não dá para ter um protocolo geral, né? Cada segmento, cada situação tem um protocolo diferente. Mesma coisa acontece com as academias, né? Por isso, vereador Furlan, é muito importante, né, a participação da Câmara Municipal na formulação desses protocolos. Por exemplo, os segmentos mais organizados estão apresentando os protocolos, né? Mas no segmento de bares, restaurantes, pizzaria, não apresentaram nenhum protocolo ainda, né? Normalmente, esses protocolos são feitos através das entidades classistas, né? Os sindicatos, né? Ou algum órgão que representa a classe. Mas é importante nós debatermos essa situação, porque nós temos situações de caso a caso. Por exemplo, na situação das academias. É muito complexo. Nós temos aí academias aí de pequeno porte, de médio porte, grande porte, dependendo do tipo de atividade das academias, também na área de bares, restaurantes, padarias e congêneres, nós temos aí realidades diferentes. Então, nós precisamos ter protocolos diferentes. No caso das igrejas, vereador Caio Cunha, cada igreja precisa apresentar um protocolo. Não pode ser um protocolo geral para todas as igrejas. Tem as igrejas aí de bairro que tem um pequeno porte, outras são igrejas enormes. Não pode ser protocolos iguais. Cada igreja tem uma peculiaridade diferente. Por isso, nós precisamos discutir essa questão aqui. Eu acho que o ideal é discutir uma SEV para que a gente possa levar alternativas para o poder público, para a prefeitura. Com a palavra, vereador Péricles Bauab. Essa palavra, presidente. Está com a palavra, vereador. Muito boa. Vereador, pode falar mais perto do áudio aí. Excelente a ideia do vereador Furlan. Realmente, eu tenho me preocupado bastante com igrejas. Estou montando
um trabalho com alguns pastores para que a gente possa elaborar um protocolo de acordo com a necessidade de cada igreja. Mas eu quero levantar aqui uma questão. Na África do Sul, Senegal, 13 milhões de habitantes, 8 óbitos. Na Etiópia, 100 milhões de habitantes, 731 casos, 6 mortes. Na África do Sul, em Trinidade, aqui em Senegal e Etiópia, hidroxicloroquina. Na África do Sul, em Trinidade, a ivermectina, para cada 30 quilos de uma pessoa, um comprimido, usado profilaticamente. O indivíduo toma para evitar que venha a infecção. No Senegal e Etiópia, não. Foi tratamento no início da doença. Quando começa o Covid, nós temos 3 dias para tratar, 4 no máximo. Então, tinha que ter já o kit para entregar para o paciente. Não adianta dar receita. E parece que o Hospital de Brás Cubas tem feito isso. Usando a ivermectina, que também é excelente. O sul da África não teve casos, não teve, porque eles usam ivermectina anualmente. E a ivermectina protege contra o Covid. Então, um grupo australiano fez uma pesquisa e descobriu isso mesmo. Pegou células contaminadas numa placa, colocou a ivermectina e as células se livraram do coronavírus. Então, hoje, está se usando também a ivermectina junto com a azitromicina, mas pode-se usar profilaticamente, não esperar que a doença venha. Então, eu estou organizando com os pastores, aqueles que são de risco, já usarem profilaticamente. Aliás, eu tenho alguns pastores já usando a hidroxicloroquina, mas eu tenho uma pastora que tem problema cardíaco e eu não vou dar hidroxicloroquina, então é a ivermectina. O protocolo que eu estou criando é para evitar, é profilático, porque não tem outra maneira. Como é que você vai esperar pegar a doença para ir tratar, para correr atrás? Se eu posso usar profilaticamente uma medicação. Então, e eu quero cumprimentar, porque eu estou sabendo que o Hospital Municipal de Brás Cubas está já dando kit, porque não adianta dar receita, até comprar o remédio, nós temos 3, 4 dias. Às vezes não dá tempo, como aconteceu com um pastor Alex. Quando chegou o remédio, ele já estava na UTI. E depois da UTI, o remédio não adianta mais. Então, eu gostaria também de representar a Câmara junto aos pastores. Nós vamos fazer esse trabalho representando a Câmara Municipal. E vou marcar uma reunião com a liderança dos pastores aqui na Câmara Municipal para que isso possa ser debatido entre nós. Mas eu estou falando também, não como vereador, mas como médico. E não adianta, porque eu tenho dados, eu estou estudando esse assunto, e o pessoal que está botando em dúvida o profilático da medicina, esse é que está errado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Furlan, que protocolizou esta SEV, eu quero primeiro responder aqui algumas falas. Eu conversei aqui com o vereador Caio Cunha, que eu havia compreendido errado o posicionamento do vereador Caio, e o que o vereador Caio, na verdade, me disse aqui, que a defesa dele é de que haja um protocolo que não há. O vereador Pedro falou sobre que tem que haver protocolos diferentes. O vereador Pedro, na verdade, não precisa, porque são percentuais. Quando você fala em percentual, o pequeno recebe menos pessoas, o maior recebe um número, é percentual. Então, 30% foi colocado. Vou dar um exemplo aqui, senhor presidente. Sobre o protocolo que nós adotamos. Sou representante, sou líder de mais de 30 igrejas da Igreja do Evangelho Quadrangular, e nós estamos fazendo todo um trabalho interno, divisão dos espaços. A igreja que eu pastoreio no momento cabe
222 pessoas sentadas, nós separamos para 60 pessoas. 60 lugares, deixamos apenas 60 lugares disponíveis e não vamos permitir que exceda esse número. Já dividimos em 2 reuniões no domingo, então nós estamos trabalhando dentro desta condição. Álcool em gel em todos os lugares, em todos os pontos do templo. A exigência que só entra de máscara na igreja, nós temos essa exigência. Os microfones individuais para cada pessoa que vai utilizá-lo, não há reutilização. Então, uma série de protocolos. Eu vou conceder a parte ao vereador Caio, e rapidamente, vereador, porque eu tenho só um minuto. Obrigado, vereador. É exatamente isso que Vossa Excelência está já fazendo e precisa, na verdade, virar um protocolo. E eu discordo completamente do que o vereador Pedro Comula disse. Não é cada igreja que tem que fazer o seu protocolo. A cidade precisa fazer um protocolo geral para que as igrejas, entidades religiosas, seja qual religião for, se adapte a isso. Agora, Vossa Excelência pode pegar esse mesmo protocolo criado e apresentar como uma solução. Obrigado. Eu vou apresentar tanto para a SEV como para a Prefeitura também esse protocolo, para que a gente possa ter a cidade agindo de uma mesma forma. Quero fazer aqui, senhor presidente, uma outra colocação, vereador Mauro Araújo. É que a Zona Azul voltou a atuar na cidade já. Quer dizer, nós nem sabemos se vai trabalhar ou não vai, mas a Zona Azul está lá na cidade fiscalizando e multando o povo. Não sei se está multando, mas o pessoal está lá. Então, eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, eu vou até me inscrever para falar em explicação pessoal, que eu queria debater esse assunto, vereador Mauro. Obrigado. Com a palavra, vereador Farofa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Os vereadores que nos acompanham online, o vereador Cuco Pereira, o vereador Cláudio Miaki. Quero aqui parabenizar o vereador Fulan, parabenizar o vereador Pedro Comura, que nos representa no comitê de flexibilização e pela comissão de Indústria e Comércio, viu, Pedro? Eu participei hoje junto com o nosso vice-prefeito Juliano Abbe e com o Cimei Baldani, esse trabalho de flexibilização. Vamos ter uma reunião sexta-feira, vereador Jean, junto com o pessoal dos segmentos de restaurante, bares, pizzaria, para a gente ter um protocolo de segurança na reabertura do comércio na cidade de Mogi. Isso é de uma tamanha importância, tanto a segurança dos funcionários como dos seus clientes também. Eu tenho fé que mais uns 15 dias, se Deus quiser, nós vamos estar na nova fase, acho que na fase amarela, já contempla restaurante, bares e pizzaria. E a Prefeitura deu um grande passo junto com a Câmara Municipal de fazer esse trabalho junto ao Comitê de Flexibilização e bem representado essa casa pelo vereador Pedro Comura, vereador Fulan e o nosso vice-prefeito Juliano, que vem fazendo, na verdade, junto com o Cimei Baldani, um grande trabalho à frente do Executivo. Então, fica aqui, vereador Fulan, o meu compromisso junto com a Vossa Excelência de fazer esse trabalho junto com a Vossa Excelência, junto com o nosso vice-prefeito, junto com os comerciantes da cidade, principalmente no segmento que eu represento, que é o segmento de restaurante, de trabalhar pela nossa cidade. Tenho certeza que tudo isso vai passar e a nossa economia, tenho certeza que essa economia vai voltar e vai ser uma nova fase na cidade de Mogi das Cruzes. Pois não, vereador Fulano? Vereador Farofa, a gente tem que ressaltar hoje, a reunião de hoje com o Comitê Executivo da Retomada Econômica, a responsabilidade que eles estão tratando o tema e estão trazendo os vereadores para ouvir, para debater e também entender os setores do comércio que estão pleiteando a flexibilização. A gente vê que o vice-prefeito e os outros representantes do comitê estão com boa vontade de entender e pedindo subsídios para poder rechear ainda mais essa possibilidade e levar talvez para o Ministério Público, para o setor, para o governo do Estado, para que eles entendam
a viabilidade que a nossa cidade pode oferecer a esses setores. Então, acho que é importante ressaltar essa reunião de hoje, que foi muito importante e que vai dar embasamento e vai dar também, vai ser uma parceria com a nossa comissão. Com certeza. Só para terminar, senhor presidente, também em breve, e ali eu vi o cuidado do executivo, até porque, vereador Mauro, eles não estavam conseguindo entrar em contato com esse segmento através dos sindicatos. E não tinha como você retomar as atividades se não ouvir esse segmento, né, ver as medidas de segurança. Então, a gente está no caminho certo, o executivo, o legislativo, trabalhando por uma cidade cada vez melhor. Obrigado. Não havendo manifestação contra... Presidente, pedi a palavra. Com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, a população nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Colegas que estão aqui no plenário, também online. Senhor presidente, eu vejo com bons olhos essa tese, mas eu queria aqui fazer alguns alertas. O estado de São Paulo hoje bateu recorde de mortes. São mais de 300 mortes em 24 horas. E o Brasil está com 44 mil casos, 44 mil óbitos. São Paulo está se estourando. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com essa nossa pressa para retomar a atividade econômica. Porque São Paulo teve um novo pico nas últimas 24 horas. Muitas cidades estão retrocedendo. Muitas do estado de São Paulo. Então, temos que dar passo com muita parcimônia, com muita tranquilidade. Porque eu tenho dito várias vezes que mais importante do que a atividade econômica é a vida das pessoas. É preservar a vida das pessoas. Porque nós sabemos que, de fato, existe um problema social grave gerado pela pandemia, que é o desemprego, é a fome, são vários problemas. Mas nós sabemos também que o poder público tem feito muito pouco para ajudar a população. Muito pouco. Burocratizando entrega de cesta básica, burocratizando auxílio emergencial, burocratizando empréstimo às pequenas e microempresas, porque o mundo inteiro fez distanciamento social. Alguns fizeram lockdown, que é fechar tudo. Espanha, Itália e outros países, e a Argentina aqui do lado, fechar tudo. Salvou milhares de vidas. E o Brasil fica com essa grande preocupação e dúvida, esse dilema, salva pessoas ou salva a economia? Nós temos que tomar muito cuidado. Portanto, essa comissão tem uma grande responsabilidade, que é garantir que as atividades econômicas que vierem a funcionar garantam, para concluir, senhor presidente, garantam as condições necessárias para que as pessoas não se contaminem. Porque o que nós estamos vendo é cidades retrocedendo depois que abriram atividade econômica de maneira indiscriminada. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Cuco Pereira, que está online. Quero cumprimentar o presidente Sadal, cumprimentar a todos os meus colegas que estão aí no plenário da Câmara, debatendo um assunto que está nos dando muita preocupação. Parabenizo o nosso colega vereador Furlan pela apresentação dessa comissão de vereadores para tratar desse assunto. Cada cidade tem as suas peculiaridades, cada atividade idem. Então, há necessidade, aquilo que nós falamos da vez passada, eu e o vereador Protásio, que às vezes não fomos bem entendidos, né?
tem as suas peculiaridades que uma comissão técnica ela pode tentar ajudar e muito. Sem ela fica difícil a gente entender de todo quanto é ramo de atividade para poder direcionar a prática ou a volta, vamos dizer assim, das suas atividades. Parabenizo o vereador Furlan e a todos os vereadores pela fala, uma fala consciente, uma fala com responsabilidade, uma fala que realmente nós estamos muito, muito preocupados com toda essa situação. Vereador Furlan, já estive conversando com o Walter Lee no Sim Comércio, e ele já esteve, inclusive, reunido com o prefeito municipal. Ele pode ser muito útil nessa comissão que Vossa Excelência está implantando, né, para colaborar de uma forma muito positiva para se chegar a um resultado comum. Faço votos que Vossa Excelência e todos os colegas vereadores obtenham êxito. Mas, meus colegas, eu ando muito descrente, muito preocupado e chateado. Cada dia que a gente liga a televisão, vê o jornal, é uma notícia que nos deixa dessa forma. Agora, diz que lá na China está tendo o segundo turno, vamos dizer assim, do corona. Onde já se viu? E não é só a China, não. Outros países naquelas imediações também estão da mesma forma. Aqui, algumas cidades que já avançaram do vermelho para o laranja ou amarelo estão retrocedendo. E os prefeitos estão super preocupados, a população também preocupada. Mas há necessidade, me permitam uma sugestão, nós temos que fazer uma conscientização da nossa população, junto com a sua comissão, vereador. Né? Tentar, prefeito, nós temos que ir aos bairros, falar com a população, não saia nas ruas, porque senão nós não vamos ter fim. Não vamos ter fim num problema que está atingindo a nós já há algum tempo, né? E outros países há muito mais. Faz com que realmente a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes trabalhe de uma forma unânime, né? Para combater esse mal, dando instruções à população, mostrando para a população que se ela for à rua, eu dou só um exemplo, abriram um shopping essa semana e outros estabelecimentos. Os senhores viram a quantidade de pessoas para ir ao shopping? Lotou em São Paulo aquela fila tremenda. Meu Deus do céu, será que deixaram tudo para comprar na última hora? Será que era só os shoppings que tinha? Será que estava faltando essa mercadoria em casa? Não, é porque o povo está cansado, o povo quer sair, o povo quer se divertir. Mas nós temos que ter essa nossa dose de sacrifício para que possamos amanhã ou depois dizer, nós colaboramos para o fim desse vírus ficar atacando a todos nós. Parabéns à Câmara Municipal, parabéns, Furlan, e o que for possível, nós estamos aí lutando, trabalhando e vamos juntos tentar derrubar esse vírus. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores aqui da casa, público que nos acompanha aí pelas redes sociais e TV. Vereador Furlan, parabéns. Quando a gente interpõe aí uma proposição e todos comentam, é sinal que, de fato, é um anseio da cidade. Então, Vossa Excelência está conectado aí com um dos grandes problemas que afligem o nosso município. São tempos bicudos, né, senhor presidente? Que as pessoas perdem entes próximos, as pessoas perdem emprego e as pessoas deixam de fazer o que estava acostumado a fazer, que lhe dava lazer, e agora está privado de tudo. Então, a gente não vê a hora de passar esse momento. Infelizmente, o governo federal liberou para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais e não auxiliou as pessoas a se isolarem socialmente. Os governadores e os prefeitos determinaram o fechamento de vários estabelecimentos, ao mesmo tempo que não fiscalizaram em nada se as pessoas de fato estariam isoladas ou estariam se aglomerando, como a gente viu o que aconteceu, campeonatos de futebol, campeonatos de pipa, churrascada, bailes, uma verdadeira vergonha o Brasil. Olha, os homens, inclusive o Partido dos Trabalhadores começou a fazer as reuniões ao vivo pelas redes sociais,
e um partido que gosta de ter reuniões sistemáticas presencialmente, como alertou aqui o vereador Carlos Evaristo. Agora, nós conseguimos matar um monte de CPF, vereador Protásio Nogueira, e conseguimos também matar CNPJs. Então, infelizmente, os governantes em nível municipal, em nível estadual e o líder maior do país não estão à altura do enfrentamento do que o problema exige. É lamentável. Eu e o vereador Duígues fizemos uma série de recomendações para o prefeito. Ele simplesmente nem leu. Qual o resultado de tudo isso? Em nível nacional, o Brasil é o país que mais morreu pessoas em 24 horas, exceção feita ontem, mas nos dias anteriores, o Brasil era o país que mais tinha mortes por Covid-19. E o presidente, ao invés de enfrentar o problema, incendiava a população dizendo que tinha caixões falsos, com pedra dentro, que já tinha cura para a doença, que era uma histeria, porém, enganando o povo, porque liberou para os bancos, usando o motivo da pandemia, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O que mostra bem o caráter desse cidadão, que infelizmente é o presidente do país, enganando milhões de brasileiros. O nosso estado é o estado que mais mata pessoas por Covid-19 e o nosso município é a campeã de mortes no Alto Tietê. Então, eu quero, infelizmente, lamentar a posição do nosso prefeito, a posição do nosso governador e do nosso presidente. Para salvar isso, para concluir, já que vão reabrir estabelecimentos no pico da pandemia, menos mal a gente aprovar essa comissão proposta aqui pelo vereador Furlan. Não é o ideal, não é a solução, mas no mínimo essa é uma medida que pode ajudar algum efeito positivo do ponto de vista sanitário. Obrigado, senhor presidente. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de resolução número 7/20, de autoria do vereador Marcos Furlan, e remeto para as comissões pertinentes. Moção número 16/2020, egrégio plenário. O vereador que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário desta Casa, se envie moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, ao secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Marco Vignoli, ao coordenador-geral do Comitê de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Carlos Carvalho, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, excelentíssima senhora Patrícia Ellen. Requeiro ainda que seja enviada a cópia da presente iniciativa ao deputado federal, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, ao deputado federal, excelentíssimo senhor Márcio Alvino, ao deputado federal, excelentíssimo senhor Wellington Roberto, ao deputado estadual, senhor Marcos Damásio, e ao deputado estadual, senhor André do Prado. Senhor governador, os empresários do ramo da educação, especificamente do setor do ensino técnico, profissionalizante e cursos preparatórios, face aos problemas enfrentados com a pandemia causada pelo coronavírus, vem expor em caráter emergencial a flexibilização consciente para o setor de ensino técnico profissionalizante e cursos preparatórios. A solicitação far-se-á pertinente, considerando os termos do Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, que prorroga a quarentena e institui o plano de retomada das atividades econômicas com a flexibilização de alguns municípios. Considerando a solicitação de retomada dos negócios ao setor de ensino técnico, profissionalizante e cursos preparatórios, considerando que um grande percentual dos estudantes precisam fazer os cursos preparatórios do Enem, FATEC, ETEC e para o vestibular, considerando que as instituições de ensino desse segmento conseguem cumprir o regramento proposto para evitar o contágio do novo coronavírus, considerando que os espaços físicos dessas escolas podem facilmente adaptar-se às condições impostas pela Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria Municipal de Saúde, considerando a necessidade de preparação dos alunos para as provas do Enem, FATEC, ETEC e vestibular, e considerando ainda a importância da qualificação para o mercado de trabalho através de cursos técnicos profissionalizantes,
Isso posto, vimos a Vossa Excelência solicitar estudos urgentes para incluir na flexibilização consciente do Estado de São Paulo nos municípios em que as condições sanitárias permitirem as escolas de ensino técnico profissionalizantes e cursos preparatórios voltarem a atuar com todo o regramento imposto. Temos a certeza de que essa atitude é de grande importância, não só para consolidar o setor da educação, do ensino técnico profissionalizante e cursos preparatórios, como também mostrar o quanto a cidade de Mogi das Cruzes é estratégica para o desenvolvimento do Alto Tietê, no tocante à atenção com os estudantes e trabalhadores. Destaque na expectativa de recepcionar a manifestação positiva de Vossa Excelência, reitero meus agradecimentos, atividade e coloco à inteira disposição. Atenciosamente, plenário vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de junho de 2020, Jean Lopes, vereador PL. Coloco em discussão a moção número 16/2020, de autoria do vereador Jean Lopes, PL. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Fernanda, pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, essa é uma moção que vem de encontro, senhor presidente, quase que do tema anterior, que foi muito debatido aqui pela essa casa, no qual apresentamos como deliberação uma moção serve para tratar do tema da flexibilização. Esse assunto, senhor presidente, da educação é um assunto específico, vereador Antônio Lino. Por quê? Porque a questão da educação está na última fase da fase de flexibilização. Ou seja, pode acontecer essa questão, ou a flexibilização de ensino, lá no final, lá para novembro ou dezembro, vereador Mauro. Considerando isso, o Centro Paula Souza enviou, vereador Pedro Comura, ao governo do Estado, condição de eles atuarem ou deles darem aula remotamente e até presencialmente. Tem casos específicos, de cursos específicos, que tem possibilidade de fazer. Haja vista, senhor presidente, que os cursos técnicos que são ofertados pelo governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, bem como o Centro Paula Souza, é um mínimo de 20 alunos, de 25 alunos por sala de aulas. Ou seja, eles podem, inclusive, apresentar já um protocolo para que ocorra, por exemplo, a condição deles estudarem em momentos durante o dia e em menores quantidades de alunos. O outro lado são os cursos preparatórios. O governo federal tem sinalizado, através do Ministério da Educação, que não vai suspender as provas do Enem, nem como os vestibulares no final do ano. E em cascata, e em cadeia, os governos estaduais também não vão suspender. Logo, há a necessidade da preparação desses alunos. Muitos não têm condição, por exemplo, ou não têm aquela expertise para estudar em casa remotamente. Outros sequer têm acesso à internet, sequer têm, inclusive, aparelhos celulares, smartphone, outro meio eletrônico para estudar. Então, há necessidade de trabalharmos. Ontem nós fizemos uma reunião remota, senhor presidente, com vários donos de escolas, com vários cursos, por exemplo, preparatórios. Inclusive, haverá uma próxima reunião, na próxima segunda-feira, remotamente, às 5 horas da tarde. Todos estão convidados. Fizemos o convite para o Secretaria de Educação do Estado, bem como, senhor presidente, o Comitê Gestor do Estado e a nossa Secretária da Educação. Essa moção é o seguinte, é para que o governo do Estado possa já ir estudando isso, no sentido de que, como está previsto a questão da educação para a última fase, ou seja, não sabemos quando vai ocorrer, que haja já um plano de estudo e uma metodologia específica ou seja, a metodologia específica de protocolos específicos, inclusive por áreas de cursos do conhecimento, para que atenda a essa finalidade. Até porque nós não podemos, senhor presidente, para concluir, para dizer, os alunos que
que vão prestar o Enem precisam fazer o curso preparatório. Em casa, já falei novamente, os alunos não têm condição, não têm como, aliás, não tem nem tempo, nem conseguem se concentrar. Então, há necessidade de nós pensarmos num protocolo e que o governo do Estado comece a pensar numa nova fase, enquanto antes, porque a última fase que está previsto é a área da educação. E a educação, ela é fundamental, ela é importante, até porque o governo do federal, nem os governos estaduais, não têm sinalizado a suspensão desses vestibulares. Ora, se isso ocorrer, esses alunos não vão estar aptos para concorrerem às suas vagas. Então, por isso, apelo aqui aos demais vereadores que aprovemos essa moção e que o governo do Estado passe a estudar a essa situação. Obrigado, senhor presidente. Essa palavra, senhor Com a presidente. palavra é do Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero conversar um pouquinho da moção do nobre vereador Jean Lopes, até para a gente não confundir, no começo, senhor presidente, da fala, eu acho que é importante a gente chamar o tema dessa questão da educação, que está ficando em segundo plano, vereador Jean Lopes. Nós temos milhões de estudantes no estado de São Paulo que, a grosso modo, estão largados, entendeu? Por parte do governo do estado de São Paulo, sem um planejamento, sem uma política clara, junto aos professores. Eu tenho parentes que são professores, então eu posso falar bem da falta de estrutura, da falta de planejamento que esses estudantes estão enfrentando. Só tomar cuidado, vereador, quando a gente faz uma moção pedindo, principalmente essa questão da FATEC, das ETECs, para a gente não fazer como foi na eleição aqui, 2 anos atrás, na eleição do Dória, que vieram, o vereador Diego tinha feito uma denúncia, vereador Diegão, pena que saiu do plenário, feito uma denúncia do abandono da escola Firmino Ladeira, lá em Brás Cubas, o Galdino Pinheiro Franco, que é a maior escola núcleo eleitoral da cidade de Mogi dos Cruzes, que estava abandonada, e foi feita uma promessa que ali seria uma ETEC. Um deputado aqui da região prometeu, vieram, anunciaram, e eu pergunto agora, o Galdino é o quê? Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Não abandonada, as reformas que foram prometidas, maiores, estruturais, não foram feitas. Não foram compreendidas. Então, a gente não usar algumas bandas. Claro que nós precisamos hoje discutir a educação, não há dúvida nenhuma. Principalmente nesse momento de pandemia, vereador Jean. Concordo com Vossa Excelência. As pessoas, o governo federal está querendo tocar tudo em frente, Enem, vestibulares, e ninguém está se preocupando com este ano. Os alunos qual é o conhecimento que esses alunos, principalmente das redes públicas, estão tendo para ter condições? A gente vai ter que discutir isso talvez em um outro momento. Espero que não seja durante a campanha eleitoral, para não ficar parecendo promessa. Mas qual o modelo para a educação que nós precisamos implementar de agora em diante? Não pode simplesmente a gente fingir que esse ano não aconteceu. Porque é o que me parece que está acontecendo. Parece que o ano não está existindo, passa todo mundo automaticamente, só troca o ano, e assim fica. Quem que tem que prestar? Quem que vai disputar depois uma vaga na universidade pública em condições de igualdade? Já era difícil os alunos da rede pública enfrentar os alunos da rede privada em questões de igualdade. Este ano isso se acentuou muito mais ainda, vereador João Lopes. Então, algumas outras medidas precisam ser tomadas. Eu concordo. Acho que a moção nossa poderia ter sido um pouquinho mais no sentido de que o governo apresente um plano de trabalho, entendeu? Pensando nos estudantes da escola pública. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 16/20, de autoria do vereador Jean Lopes. Esta palavra é declaração de voto. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Jean Lopes. Presidente, senhores vereadores, agradeço aos vereadores que subscreveram esta moção.
Acho que é importante pensarmos sim na educação. O vereador Mauro foi cirúrgico no seu comentário na discussão desta moção. Dizer, vereador Mauro, que a ideia, quando nós fizemos a reunião com os técnicos, já tinham também os profissionais, diretores de escola, inclusive, convidamos para a próxima reunião. Gostaria que você, Vossa Excelência, participasse. Quem quiser participar, vai ser uma reunião remota. Inclusive, estamos contactando com o governo do Estado, inclusive para discutirmos as escolas públicas aqui de Mogi das Cruzes. Não dá para a gente, como que queremos sim a flexibilização, mas em que condições esses alunos ou os professores da rede pública, bem como da rede privada, estão apresentando, ou quais são as suas preocupações? Ora, e olha que são tantas, vereador Mauro, foram 1h30 de reunião e cada um falava, tem o setor da enfermagem, tem o setor de enfermagem e tantos outros cursos da área do conhecimento que cada um colocou uma posição diferente. E é por isso que o governo do Estado precisa da norte, da visão em relação à educação, e hoje ela está de uma certa forma, meio que bagunçada, sem muita ordem. E aí, nesse sentido, essa moção é mais para pressionarmos mesmo o governo do Estado, porque vai falar de educação, é a última fase da flexibilização. Última fase, vereador Caio, daí falar da educação. E aí, quando é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer? Quais são os protocolos que são colocados em diferentes cursos? Então, por isso, a moção, agradeço a aprovação dessa moção. Muito obrigado. Dizer que nós também enviamos uma cópia, vereador Mauro, um ofício ao nosso prefeito Marcos Melo, cobrando dele um plano específico, direto, sugestão, para que apresente para a nossa cidade, também haja vista que ele tem, em consonância com o governo do Estado, feito as políticas aqui de flexibilização e de acompanhamento do novo coronavírus. Obrigado. Proposições publicadas, indicações de número 242 a 249 dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 242/20 a 249/20, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Estão aprovadas. Declaração de voto. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Marcos Furlan. Então, essa última indicação de hoje, a 249/20, e nós estamos pedindo uma instalação do ecoponto ali nos bairros da divisa, na Jardim Piatã, ou Novo Horizonte, ou Jardim Margarida. Eu lembrei que o vereador Caio, em 2014, né, vereador Caio, nós conseguimos aí uma emenda, através do deputado federal Pena, que hoje nós temos aí instalados outros ecopontos, né, como o Parque Olímpico, Jundiapeba. É de suma importância o ecoponto, e também a nossa coleta seletiva, né? Muitas atividades estão voltando e a coleta seletiva ainda não voltou, não retornou à nossa cidade, vereador Fernanda. Então, é um pedido, uma indicação, né? A gente sabe que ainda isso vai transformar num processo, talvez tenha até algum planejamento, ou outro vereador já pediu, mas é importante ressaltar a necessidade de um ecoponto nos bairros da divisa, uma área tão desassistida, que precisa de uma atenção especial, e também o retorno aí da nossa coleta seletiva, que eu acho que já pode ser um momento oportuno. Obrigado, presidente. Você vai falar? Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Protásio Nogueira. Sobre as indicações, senhor presidente, dos vereadores, seguindo a linha da fala do vereador Furlan, o vereador Carlos Evaristo deve lembrar bem, quando fomos, e o vereador Mauro também, né? Quando fomos a São José do Rio Preto, ver o ecoponto, né, da década de... já faz 10 anos. Cerca de 10 anos atrás, há cerca de uma década. Naquela época, São José do Rio Preto já tinham 14 ecopontos distribuídos pela cidade, há cerca de 10 anos atrás. Fomos lá, vimos os exemplos de ecoponto, como é que é feita a coleta, quem é que trabalha em ecoponto. Então, pela fala do vereador Furlan, eu não
já vários vereadores debateram nessa Câmara e pediram, vamos abrir mais ecopontos, em mais bairros da cidade. Hoje nós estamos com 3 ou 4. Uma cidade do município do tamanho de Mogi das Cruzes, uma cidade do tamanho de Mogi das Cruzes, sendo que, exemplificando São José do Rio Preto, que há uma década atrás já tinha 14 ecopontos. Nós, uma década depois, temos 4. Eu não sei quantos deve ter São José do Rio Preto hoje, mas vou consultar com os conhecidos de lá. Mas já deve ter bem mais. E nós fizemos 2, 3, paramos nisso e parece que o ecoponto não é uma coisa importante. E, de fato, é uma coisa importante. Apesar de a grande maioria não dá esse valor. Pega o carro e vai jogar lá na entrada da Volta Fria, em Túlio, lá na estrada do Rio Acima, vai jogar em Túlio e não leva descarte de lixo reciclável até que a gente encontra, porque encontra colchão, encontra armário, televisão, jogado nesses lugares, e não leva ali no ecoponto, exemplificando, temos aqui na Miguel Gema. Eu não entendo essa mentalidade de certas pessoas, mas talvez com mais ecopontos pela cidade, crie mais conscientização e educação ambiental nas pessoas. Não havendo mais papéis para a deliberação do expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva presente, vereador Benedito Taubaté Guimarães presente, vereador Caio Cunha presente, vereador Carlos Evaristo presente, vereador Cláudio Miaki online, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, vereador Diego Amorim Martins, Diegão não está online, não. Diegão não está online. Vereador Vereador Edson Santos, da segunda secretaria, vereadora Fernanda Moreno presente, vereador Francisco Bezerra, vereador Eduígues Ferreira Martins presente, vereador Jean Lopes presente, vereador Rodrigo Valverde presente, vereador Cuco Pereira online, vereador José Francimário Farofa presente, vereador Marcos Furlan presente, vereador Mauro Assis Margarido presente, vereador Mauro Araújo presente, vereador Otto Rezende, vereador Pedro Comura presente, vereador Péricles Bauabe, vereador Protásio Nogueira na primeira secretaria e vereador Rinaldo Sakai na presidência. É questão de ordem, presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Caio Cunha. Eu estava vendo a ordem do dia aqui, e na sessão passada, o vereador Mauro Araújo, ele pediu o adiamento por uma sessão de um projeto do prefeito. Como é por uma sessão, conta-se a sessão que ele pediu, ou seja, hoje nós deveríamos votar aquele projeto lá do prefeito. E eu não estou vendo ele na ordem do dia hoje. Vereador, eu fiz uma reunião antes de começar a sessão, conversei com o vereador Mauro Araújo, com o vereador Antônio Lino. Houve um levantamento de alguns dados que a gente não conseguiu fazer uma análise por completo. Então, eles pediram o adiamento, então, até na prerrogativa de presidente, e como o regimento interno dá essa possibilidade, eu adiei por mais sessões. Mas não teria que vir para o plenário, então, para adiar de novo? Não, não tem necessidade. Eu poderia fazer esse adiamento. Tá bom, obrigado, presidente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, online também. Senhor presidente, 19 senhores vereadores presentes. 19 dos senhores vereadores estão presentes. A quórum regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 29 de 2020, de autoria do vereador Pedro Idec Comura, que dispõe sobre inserção de evento no calendário turístico das festividades do município. O evento Encontro Nacional do Fusca Clube,
Projeto que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela normal tramitação e da Comissão de Esporte, Cultura, Esporte e Turismo pela normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 29/20, de autoria do vereador Pedro Komura, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação, Cultura, Esporte e Turismo pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Peço a palavra para a declaração. Para a declaração de voto, passa a palavra ao vereador Pedro Komura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores pela votação unânime do projeto de lei que coloca o dia do Fusca Clube aqui na cidade. Este evento que reúne milhares de pessoas do Brasil inteiro aqui em nossa cidade, já é tradição em nosso município há muitos e muitos anos, né? Que reúne aí muita gente aqui em nossa cidade, os aficionados pelo Fusca, né? Por isso eu queria agradecer aí aos seus vereadores pela aprovação desse projeto do Fusca, Dia do Fusca em nossa cidade. Muito obrigado. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, passa a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar em explicação pessoal, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero falar um pouquinho hoje sobre política, senhor presidente. Mas antes, gostaria de fazer um comentário, aproveitar a brilhante ideia do nobre vereador Jean Lopes, que falou sobre educação. E eu estava, vereador Jean Lopes, pena que a gente não pode fazer um debate, conversando com o vereador Caio Cunha. O que nós estamos vendo na periferia dos municípios, eu passo para ir para minha casa, ali na Vila Natal, ali na Vila Nova União, tem mais adolescente, centenas de adolescentes, empinando pipa, do que dentro de casa. Qual é a realidade da periferia do estado de São Paulo? Duvido que ali na região de São Miguel Paulista, Guaianazes, Itaquera, os adolescentes estejam ficando trancados dentro de casa. Muitas vezes não tem comida, não tem espaço para eles ficarem, estão todos nos campinhos de futebol ou nas ruas, correndo risco, com cerol, com várias coisas. Numa operação da Guarda Municipal, mais de 40 carretéis foram presos lá, se pegar. Senhor presidente, precisa discutir um pouco isso. Não dá para ficar indefinidamente fingindo que a população não existe. Porque isso, para mim, é fingir que a população não existe. Isolamento social. Não sou contra, vamos deixar claro isso. Só que isso precisa ser de acordo com a realidade de qualquer um. Alguém acha em sã consciência que nós vamos manter durante 120 dias, mais 120 dias ainda, os adolescentes dentro de casa? Está proliferando, senhor presidente, baile funks, fim de semana, concentração, dificuldade que essas crianças... A gente está distribuindo a merenda, não consegue distribuir, vereador Jean Lopes, porque não tem comida em casa, os adolescentes vão para a rua, estão praticando furtos, estão fazendo várias coisas. Não dá para fingir. Ninguém discutiu um protocolo diferente. Sei lá, eu com talvez menos alunos em sala de aula no primeiro momento, criar algumas situações, ninguém está fazendo isso. Então, senhor presidente, fica aqui também esse meu alerta. Eu queria fazer esse comentário, mas o assunto que me trouxe a fala, eu sempre fui muito crítico de algumas manifestações dos radicais de esquerda, senhor presidente. A gente discutiu aqui, quando foi da época do impeachment da presidente Dilma, dos black boxers lá, daquele pessoal que depredando o ministério,
depredando lojas, agências de carros. Mas, senhor presidente, a gente não vê hoje ninguém com coragem para a gente discutir um outro ataque às instituições brasileiras que nós estamos vivendo nesse momento. Senhor presidente, o direito de manifestação, assim como a gente critica o extremo que aconteceu do lado da esquerda, a gente precisa criticar o que está acontecendo hoje no Brasil, o ataque às instituições direto. Você pode concordar ou não, nós aqui mesmo nesse plenário já discutimos várias vezes decisões do Supremo, se você concorda, se você não concorda, e a gente até às vezes faz uma crítica um pouco mais intensa, mas a falta de respeito, o ataque às pessoas, a utilização das mídias sociais para proliferar mentira e para degrinir a imagem das pessoas, e hoje o uso da violência, da ameaça às pessoas, como estão sendo feitas, beira uma anarquia total. Anarquia total. Eu recebi ontem um vídeo de um propenso pré-candidato aí a prefeito, assim, invadindo a vida pessoal das pessoas, expondo de uma forma assim, e a gente está todos sem reagir. Então, senhor presidente, eu tenho minha posição, sei que às vezes sou mal interpretado, sou polêmico, mas eu não posso deixar de fazer um alerta aqui, nesse momento. O radicalismo, tanto para um lado quanto para o outro, só leva à desordem. Nós precisamos, nesse momento tão difícil do Brasil, nesse momento, com essa pandemia, com essa situação tão difícil, vou concluir, senhor presidente, que esse momento tão difícil é de equilíbrio, senhor presidente, de postura, de entendermos que podemos ser diferentes, que a gente pode pensar diferente, mas a gente tem que respeitar o pensamento de todo mundo. Há momento que você vai ganhar um debate, há momento que você vai ter que ceder num debate, e assim a gente constrói uma sociedade, senhor presidente, para o bem comum de todos. O que a gente não pode, senhor presidente, é ficar com medo sobre a ameaça de meia dúzia de pessoas. A gente vê uma operação hoje da Polícia Federal, mais uma vez, senhor presidente, numa guerra política que está afundando esse país. Estão querendo transformar esse país, senhor presidente, num país totalmente sem ordem. E não é a população que está fazendo isso, senhor presidente. A população está sofrendo pelos extremismos de ambos os lados, senhor presidente. E aqui fica o meu alerta. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente, e a todos, e também a vereadora Fernanda aqui, que nos brilhanteia esta tarde de hoje. Bom, presidente, primeiro eu quero compartilhar algumas informações e depois fazer um convite a todos vocês. Eu lembro que, por muitas vezes, né, quando a gente ainda apresentava requerimentos para serem votados aqui nessa casa, alguns vereadores, inclusive o próprio vereador Ney Protássio, muito sabiamente, ele orientava que seria mais tranquilo, que seria mais fácil se fazer um ofício de pedido de informação. Pois bem, o regimento ele foi alterado. Antes era votado aqui nessa casa, com aprovação da maioria simples, o requerimento ele era encaminhado para a prefeitura. O ano passado a gente teve uma mudança no regimento interno da casa, o qual eu votei contra, que agora obriga que os requerimentos tenham 8 assinaturas, ou seja, a do vereador proponente e também mais outros 7 vereadores. Isso tornou-se impossível, né, para a maioria, né, dos requerimentos. Então, desde então, eu tenho feito pedidos de ofício de informação para que
a prefeitura ela nos responda algumas informações importantes. E algum tempo atrás, há pouco mais de um mês, teve uma notícia que mexeu com a nossa cidade. Lá no programa do Datena, veio uma notícia do chinês, né? O chinês que veio visitar o prefeito, né, por diversas vezes, convidou o prefeito para ir para a China e coisa e tal, montou um grupo, levou para lá. Até então o prefeito, inclusive, ele deu uma entrevista lá no próprio Datena, mas, obviamente, ele deu algumas explicações, mas nós precisamos, como a nossa função é uma função de fiscalizador do Poder Executivo, a gente precisa fazer perguntas. Então, tem algumas perguntas simples assim, né, como, por exemplo, quem custeou a viagem, se teve, sim ou não, um convite do governo chinês, qual que foi a agenda, a programação feita por essa viagem e tudo mais, e se, inclusive, o prefeito ou a prefeitura, ela fez algum tipo de parceria com esse chinês. Lembrando, esse mesmo chinês que foi preso por roubar testes de Covid e máscara do aeroporto de Guarulhos. Pois bem, nós fizemos um ofício, um pedido de informação. Pergunta simples. E presidente, se eu questionar Vossa Excelência, como Vossa Excelência administra essa casa, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai me responder. Porque Vossa Excelência não tem nenhum problema na sua administração. Eu posso perguntar, por exemplo, para a vereadora Fernanda, se ela tem algum problema lá no gabinete dela. Se não tiver culpa nenhuma, prontamente ela vai me responder. Vereador, só um momento. Eu vou pedir para o vereador Diegão assumir os trabalhos da presidência. Pode continuar, obrigado, presidente. Bom, peço que esses 2 minutos de atraso estejam considerados. Obrigado. Então, pois bem, o que acontece é que a prefeitura, ela, mais uma vez, dessa vez, na verdade, ela respondeu. Dessa vez ela respondeu. Ela respondeu se negando. A afirmação, a resposta que a prefeitura deu foi a seguinte: vereador, nós não vamos te responder, porque você é vereador. Como vereador, você tem que fazer um requerimento assinado por 8 vereadores. A prefeitura só esqueceu que eu também sou cidadão, que eu também pago os meus impostos. O protocolo foi feito pelo Caio Cunha. Pois bem, essa não foi a primeira e não foi a segunda vez que a prefeitura se nega a responder perguntas importantes. Vereador, você já acabou o tempo do vereador? Pelo amor de Deus, vocês cortaram meu tempo aqui, por favor, eu preciso terminar a conclusão do raciocínio. O vereador tem 5 minutos, né? Escreva a explicação pessoal, senhor presidente. Então... Tem mais vereador para falar, vereador? Diegão, eu fui interrompido aqui justamente para Vossa Excelência assumir o seu lugar aí, teve que voltar e pegar sua máscara. Então, por gentileza, deixa eu acabar de falar. Seja okay? breve. Então, é o seguinte, para ser mais objetivo, então, o prefeito se negou a responder. Eu tive que apresentar um mandato de segurança. E, mais uma vez também, o juiz Bruno Miano caiu na conversa fiada da prefeitura. Se negou, recusou o meu pedido. Justificando a mesma coisa, que eu sou vereador, então eu tenho que fazer por requerimento. Então, está aqui o requerimento, nobres vereadores. Está aqui o requerimento. Eu só preciso de 7 assinaturas. Só 7 assinaturas. Dos 23 vereadores, eu só preciso de 7. Tem a minha e de outros mais 2 vereadores. Eu conto com a colaboração de Vossas Excelências para que eu possa
perguntar, eu só quero a resposta do prefeito. Se ele não tem nada a temer, responde esse requerimento, ou responde o tal do ofício. Então, é isso, vereador Diegão. É isso, presidente. Obrigado. E está aqui o requerimento. Por gentileza, quem quiser assinar, está à disposição do seu direito democrático, inclusive. Obrigado. Vereador. Caio Cunha, dá aqui que eu assino. Tá bom? Vereador, pode contar com a minha assinatura. Próximo vereador inscrito para falar em explicação pessoal, o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda. Senhor presidente, a minha fala dessa tarde aqui no plenário, é sobre... Nós vamos fazer uma reunião hoje, via remotamente, com alguns moradores ali. Moradores da Rua Benedito de Carvalho Filho, Praça da Aeronáutica, Jardim Aeroporto 3, senhor presidente. A Praça Jardim Aeroporto 3, senhor presidente, senhores vereadores. Pasmem. Quinta, sexta, sábado e domingo, vereador Hélio. Baile funk. Começa 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da manhã. O GCM, a Polícia Militar estão indo constantemente lá para dispersar o jovem, que é muito jovem. Nesse momento de pandemia, o cara se reúne ali na Praça da Aeronáutica. Nesse último final de semana, teve uma batalha. Quando os guardas chegaram, eles foram alvejados pelos manifestantes, com pedras. Manifestante ou baderneiro? Os baderneiros, com pedras, com garrafas de vidro, enfim, com todo tipo de instrumento para impedir ou amedrontar a guarda municipal, impedir, por exemplo, que tivesse aquele local em ordem, porque está acontecendo um problema grave. Os moradores estão sendo ameaçados, senhor presidente, por conta daquele local. Então, quero parabenizar aqui a Secretaria de Segurança Pública, que tem feito um trabalho constantemente. O problema é que não conseguem. Polícia, vai lá, vereador Rodrigo Valverde, faz, dispersa, 5 minutos de novo, o pessoal volta. E som alto. Eles têm feito apreensões, têm feito, por exemplo, multado, que é som alto. É uma verdadeira desordem naquele local. Hoje nós vamos fazer uma reunião remota com os moradores para tratar mais a miúde e soluções para que possa impedir que aconteça novamente esse final de semana aquela desordem na Praça da Aeronáutica. Esse assunto tem sido por diversas vezes tema aqui nesse plenário, e hoje eu trouxe novamente, porque está sendo que eles querem ao mesmo tempo, esses baderneiros, eles falaram, nós vamos ficar aqui até nós resistirmos. Eles têm resistido, por exemplo, à ação da Polícia Militar, à ação da Guarda, à ação, inclusive, dos fiscais. Porque tem comerciantes lá que tem, inclusive, adega, que fornece, depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas, se tem o fornecimento, por exemplo, da bebida nesse horário, o que vai acontecer? Eles vão voltar lá. Então, nós solicitamos à Secretaria de Segurança Pública, bem como a Prefeitura, para fazer fiscalização e tomar providência junto a esse comércio. Nós somos a favor do comércio, porque gera emprego, gera renda, mas, ao mesmo tempo, tem que ter ordem. Tem que ter, por exemplo, disciplina, sem as quais nós não podemos viver em comunidade. Pelo contrário, está trazendo dificuldade para aquele local e tem impedido moradores. Ali tem um bairro, por exemplo, de muitos idosos, e eles têm reclamado, não tem condição nenhuma da sua paz, de dormir, ter paz naquele local. Então, eu solicitei à Secretaria
nós estamos tendo o apoio da Secretaria, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma ação enérgica junto ao comércio, os comércios que têm vendido, por exemplo, bebidas, né? Inclusive para adolescentes. Inclusive para adolescentes. Né? É impressionante a quantidade de jovens e adolescentes que ficam naquela praça depois até 5 horas da manhã. Porque a Guarda Municipal é chamada para todos os cantos da cidade. Elas faz uma ocorrência, vai para outro local, né? Então não tem condição de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Hoje vamos fazer uma reunião, inclusive, vamos propor que aquele local tenha um vídeo monitoramento através da Prefeitura, que seja ligado na Secretaria, vereador Diegão. Então, essa é a fala que eu queria apresentar e dizer que estamos de olhos bem abertos e que o poder público não vai se curvar diante dos baderneiros, diante dos bandidos, que, na verdade, têm feito aquela população ficar intimidada. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para falar em explicação pessoal, o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, presidente Diego Amorim, nosso querido Diegão. Quero dar nessa explicação pessoal aqui, informar que amanhã, dia 17 de junho, vai ter o julgamento de um processo que eu estou movendo contra o lugar que eu trabalho. Estou movendo um processo contra a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, justamente para mudar essa regra esdrúxula. Vocês me perdoem, senhores vereadores, vereadora, é inconcebível ter uma regra que, para um vereador ter acesso à informação, que é direito de qualquer cidadão, quanto mais alguém legitimamente eleito para representar uma parcela da sociedade. É esdrúxulo um órgão que só serve, a sua principal serventia na sociedade é fiscalizar o executivo e a gente criar mecanismos para blindar o executivo. É inadmissível e eu espero, estou muito confiante na vitória, embora o judiciário costuma falhar muito na questão da justiça. Infelizmente, por mais paradoxo que possa parecer, uma idealização que, infelizmente, dos 23 vereadores, 21 assinaram essa ideia. Dos 23 vereadores, 21 assinaram essa ideia original de ter que ter 8 assinaturas para conseguir uma informação do Poder Executivo. Só eu e o vereador Iduix nos recusamos a assinar. E depois, na hora de fazer a consolidação das regras, valeu a última reforma do regimento, que infelizmente acatou essa ideia original, infelizmente. E aí eu quero, esse ano é ano de eleição, não sei se o mundo vai acabar ou não, mas a sociedade tem que entender o que aconteceu nessa Câmara. A sociedade ela não pode autorizar que os vereadores eleitos para fiscalizar o Executivo criem mecanismos para eles próprios não conseguirem fiscalizar o Executivo. Então, estou deixando aqui público, espero que a gente tenha sucesso lá no Tribunal de Justiça, porque, de fato, é uma aberração. É vergonhoso para o Poder Legislativo de Mogi criar uma regra dessa. Eu não sei o que deu na cabeça dos vereadores quando acharam que isso era normal. Eu espero que seja feita justiça pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado na data de amanhã. Obrigado, senhor presidente. Na questão de ordem... Qual a questão de ordem, vereador? Comunicado à casa, presidente. Claro. Eu tenho que concordar com o vereador Rodrigo Valverde. E, na verdade, vereador, eu torço exatamente para que Vossa Excelência, não a Vossa Excelência, mas Mogi das Cruzes tenha uma causa ganha nesse sentido. E já informo, amanhã eu vou protocolar um projeto de resolução para o retorno do regimento interno como era anteriormente, especificamente sobre esse sentido. O vereador Rodrigo Valverde, ele disse a verdade. Inicialmente, um vereador, ele apresentou aqui, inclusive eu concordei. Eu concordei por quê? Porque eu fiz pura matemática. Depois, ou seja, é muito mais fácil ter 8 assinaturas do que 12 votos. Mas, por engano, não é da minha parte. Reconhecendo esse
engano, eu votei contra essa mudança do regimento interno aqui dessa casa. Obrigado, presidente. Imagina, vereador, que agradeço a gentileza aí, a complacência. Eu também fui um dos que votaram a favor, mas eu acredito, vereador Caio Cunha, que acho que ficou mais fácil, porque antigamente os vereadores ficavam constrangidos em votar contra ou a favor dos requerimentos. Então, por isso, eu fui um dos vereadores que votou a favor. E eu, graças a Deus, até agora, um ou outro eu não consigo, né? A gente não consegue pegar a assinatura de todos, dos 8 vereadores. Mas eu, particularmente, acho mais fácil. Mas o vereador tem todo o direito. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, não havendo mais nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.